Olá, pessoal, tudo bem? Salve, salve. Espero que vocês estejam todos em ordem, né? Para quem não me conhece, sou o professor Anderson, de Sociologia, tá? Quero trazer um pouquinho aqui a respeito, fazer uma videoaula para vocês aí, né? Abordando os temas do terceiro bimestre, né? Do ensino médio aí, nesse momento aqui. Eu vou compartilhar minha tela com todos, tá? Vamos fazer uma sondagem, né, do que o caderno do aluno, do que ele traz, né, de novo para esse bimestre, tá? E depois vamos ver se a gente consegue trabalhar um pouquinho mais aí, um pouco mais amplo, né, do que o caderninho traz aí, mas não deixando de abordar os temas centrais aí, certo? Bom, pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos que vamos. Peço licença, vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá, então. Pois bem, vamos lá então. Galera, aqui nesse primeiro momento aqui, ó, né, é o nosso caderno de Sociologia, né, do terceiro bimestre, e ele já vem aqui com uma colocação bem interessante, ao meu ver, tá? Eu acho que é bem relevante aqui o ponto destacado, tá? Em que ele fala aqui, né, a questão do homem, né, Max Weber já vem com uma frase de reflexão, tá? É importante destacar isso aí. Ele fala, né, o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo tece, né? O que quer dizer com isso, né? O homem, né, ele está inserido na sociedade, nesse momento, na sociedade, né, nessa interação, eles criam muita cultura é criada, né? Só que muitos princípios são criados no meio da sociedade, das quais acaba deixando o homem preso, né? Privando a sua própria liberdade, tá? Então, é nesse sentido que ele coloca aqui, né? Que o homem, né, é um animal, claro, né? Não temos dúvida nenhuma de que ele é um animal mesmo, tá? E ele acaba ficando o quê? Amarrado, tá? As teias, certo? Como se fosse uma aranha mesmo, né? A aranha faz aquelas teias, né? Imensa. E para quê? Para amarrar as suas presas, para prender as suas presas. E aqui ele mesmo cria, né? Ele é amarrado, né? As teias de significado que ele mesmo tece, né? Você veja, então, ele mesmo cria essas teias aí, tá? Dificultando até mesmo a sua liberdade. Então, assim, são princípios que é a mesma coisa, né? Criar o mundo digital, o computador, né? A informática, para facilitar, e muitas pessoas usam ele como burocracia, né? Então, tem que fazer isso, fazer aquilo, ao invés de simplificar, né? Ele usa como uma ferramenta para complicar mais ainda aí a situação. Então, essa frase aí, de Max Weber, né? Um dos três porquinhos que a gente sempre trabalha aí, né? Mais conhecido como os três porquinhos, Karl Marx, Max Weber, né? E Emília Durkheim. Bom, qual é o nosso tema central aqui no caderno, pessoal? Então, tudo que vai ser trabalhado, que vai ser desenvolvido nesse bimestre, ele está focado nesse tema que é essencial aqui, né? Que ele fala o que nos une como humanos, o que nos diferencia. Então, esse é o momento central do nosso caderno, tá? Então, estou fazendo uma sondagem, estou passando meio por cima, tá, galera? Mas eu vou abordar com mais competência todos esses temas de uma forma mais ampla em outro momento, tá bom? Então, aqui uma sondagem apenas, aqui, né, dando uma olhadinha por cima, né? Olha só, ele traz aqui, né, quando se fala, né, de o que nos une, o que nos diferencia, ele traz aqui, né, dos outros animais, você veja aqui os cachorros, né, uma colmeia de abelha africana, aparentemente, um cardume de peixes, claro, né, e uma manada também deve ser de elefante, claro, né, não existe uma manada de peixe, né, e aqui também, né, uma alcateia, vamos dizer, né, de lobos, tá, então, bem interessante, não sei se eu falei certo aí, mas acho que é alcateia mesmo. Então, aqui ele traz o quê? Animais também, animais dos quais estão convivendo em sociedade, tá? Então, você vê, eles também convivem em sociedade, professor? Sim. Ah, então são iguais ao ser humano? Calma, nesse momento, muita calma, nessa hora que nós vamos chegar lá, tá? Então, apenas uma sondagem aqui a princípio, certo? Ele traz aqui, ele fala, inclusive, né, destaca aqui, ó, por exemplo, que afinidade, né? Poderíamos vincular essa afinidade com os cachorros, né? Como mostra aqui, né? Deixa eu subir um pouquinho. Aqui, ó, né? Então, ele fala aqui sobre a afinidade, poderíamos vincular aos cachorros aqui, né? Poderemos? Sim, né? A sobrevivência, né? A sobrevivência, o que mais ele fala aqui? Manutenção da espécie. Então, aqui ele fala, né? Ação em equipe, né? Essa ação em equipe podemos até mesmo classificar o quê?
as abelhas também, podemos classificar os peixes, né? Enfim, todos os animais vivendo em sociedade, ele tem essas características aqui, né? É bem interessante. Pois bem, vamos continuar aqui. Essa nossa linha de raciocínio, ele faz mais uma vez uma colocação, né? O que nos une como humanos, né? Então, o que nos traz como humano, o que nos une é a nossa força, né? Que nem aquele velho ditado, né? Uma andorinha não faz verão, mas várias andorinhas fazem verão, né? Então, é bem interessante aqui, tá? E aqui ele traz uma frase, não, desculpa, um texto, né? Bem interessante, que nós vamos trabalhar sobre isso também, tá? Em um outro momento, nessa aula mesmo, inclusive, tá, gente? Fiquem calmos aí. Ele fala sobre a questão da construção histórica, você veja, né, que a questão aqui, né, que ele fala toda cultura, né, é uma construção histórica e social, né, por quê? Porque toda cultura, ela é uma construção de fato e não ocorre de um dia para o outro dia, tá? E aqui, né, ele consegue alterar nossos hábitos, costumes, maneiras de agir, de sentir, viver e até de morrer. Então, você lembra bem isso aqui? Quando eu falo para vocês que eu vou trabalhar essa questão, vocês vão lembrar perfeitamente, tá? Dessa colocação que eu fiz aqui, nesse momento, tá? Em que ele fala, né, de que até mesmo, né? Opa, errei aqui, deixa eu apagar aqui. Estou pegando a habilidade aqui nisso aqui ainda. Falta muito ainda, né? Mas vamos que vamos. Então, olha só, quero que vocês lembrem isso aqui, ó, né? Ele fala aqui que até mesmo em morrer, para falar assim, professor, entendi, realmente você falou que ia comentar e comentou. Então, vamos lá, então. Então, ele fala que cultura é uma construção social porque é partilhada por um grupo, né? Pois bem, continuando nesse texto, nós vamos trabalhar isso aqui. E eu quero que vocês fiquem bem claro que nosso tema aqui, ele bate mais uma vez, primeiro ano, na verdade, ele bate muito nessa questão, tá, de cultura, tá, de cultura. Então, é um tema que nós vamos trabalhar aqui muito, tá, sobre a questão cultura. Vamos lá, então, galera. Ele fala que o que torna os humanos singulares nesse processo, galera? Vamos lá. Então, ele fala um pouquinho sobre essa questão também. E no 2 aqui, ele traz uma outra situação, né? Então, ele fala o quê? Dentro do cenário, né? De diversos cenários de épocas diferentes, sobre o mesmo tema. Então, aqui você veja qual é o tema. Então, aqui, ele fala sobre o quê? O parto, né? E aqui, ele também fala sobre o parto. E aqui, professor, também fala sobre o parto. A grande diferença, né, que aqui estamos diante do Antigo Egito, certo? E aqui, na Era Medieval, tá? A Era Medieval, e aqui, né, que é a cesárea, né, ou seja, né, dos nossos dias atuais, né, o tipo de cesárea. Então, você veja, são 3 momentos aqui. Só que é o mesmo tema, parto, parto e parto também aqui, né? Acabou apagando aqui, mas é parto também. Então, pessoal, o que quer dizer com isso? Que a cultura tem essa capacidade de transformação, tá? Então, olha aqui, ó. Então, o Egito, né, tinha os seus partos, tinha uma cultura, como que ocorreria, né, esses partos, você percebe que através de desenhos, eles sempre foram assim, né, através dos desenhos, deixa claro como que era a história deles, né, deixou um legado, inclusive, né, um mistério, né, que muitas pessoas não conseguiam ainda decifrar essas colocações em desenho que eles fazem. Bom, e aqui, outra situação, né, da idade da medieval, na época medieval, o parto, né, a mulher dando à luz a uma criança, e aqui você veja como mudou com muita tecnologia, né, mas por que hoje temos essa tecnologia, né, temos tecnologia porque a questão central, né, o que favorece essa tecnologia? Simplesmente a isso aqui, né, a isso aqui, a cultura, tá? Então, a cultura tem essa capacidade de transformação, tá? Então, fica meio rabiscado aqui, mas eu acho que dá para entender, né? A transformação, quem faz essa transformação, né? Desse primeiro lugar, né? Depois vem essa segunda época, vamos assim dizer, depois vem uma terceira momento aqui, né? Esse terceiro momento, então, você veja, houve uma grande, né? Se você analisar todo esse cenário aqui, tá? Houve uma grande diferença na questão parto, né? Então, nesse sentido aí, né? Ficou até um desenho meio doido, né? Olha só. Mas vamos que vamos. Aqui eu trago uma outra situação, gente. Tudo que eu tô falando para vocês rápido aqui
vou trabalhar logo em sequência, tá, ok? Aqui, mais uma vez, a cultura influenciando, você veja que é uma questão de cerimônia, né? O matrimônio na Índia, tá? E o matrimônio no Brasil. O que é matrimônio, professor? Pelo amor de Deus, o casamento, né? O matrimônio, né? Entre a concessão que tem, né? Entre duas pessoas, tanto hétero como homossexual, né? É uma relação que cria-se um matrimônio, tá? E ocorre essa cerimônia aqui, tanto religiosa ou civil. Aqui, aparentemente, é religiosa, né? Segue uma cultura também. Bom, continuando aqui, tá? Ele fala o terceiro momento aqui, ó, ele já fala de uma outra característica, mas está relacionado, tá? Ele fala, deixa bem claro, está relacionado que a cultura, tá? Mais uma vez, tá? A cultura, o quê? Influenciando os nossos hábitos alimentares, né? Então, aqui, mais uma vez, me diga uma coisa, vocês têm dúvida? Professor, não tem dúvida nenhuma. Isso aqui é comida. Isso aqui é comida. Isso aqui, professor, desculpa, isso aqui é as 7 maravilhas do mundo, né? Batata frita. Quem não gosta disso aí, né, galera? Então, vamos falar sério. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, aqui nós estamos diante de uma comida que tem a cultura, né? Sushi, que é uma culinária japonesa, né? Que todo mundo conhece, e inclusive é uma delícia. Eu, particularmente, adoro isso aqui, uma comida muito saudável, eu acho, né? Já aqui também uma comida muito saudável, né? Mentira, né? Mentira que não é tão saudável assim, né? Mas, de vez em quando, também não faz mal nenhum. Mas é uma alimentação, né? Uma refeição mundialmente popularizada. Então, uma coisa que muitas pessoas, né, ela faz uso dessa alimentação aí, né? Acho bem interessante. E o que acontece? Tem uma crítica sobre isso aí, porque, né, é concedido através do iFood aqui, né? Desculpa, do fast food, né? Eu confundi com o iFood de entregas, né? Aplicativos de entrega de comidas aí. Mas, enfim, o fast food, né? Que é coisa muito prática o negócio. Então, o que acontece? Causa um prejuízo na saúde, né, dessas pessoas nos Estados Unidos, de uma alimentação muito incorreta, inclusive, e aí contribui muito para o aumento da obesidade. Bom, nesse sentido aí, queria dizer para vocês, tá? Nesse momento 4, o que muda bastante é a questão do momento 4, em que ele usa uma palavrinha que é o etnocentrismo. Professor Jesus, o que é essa palavra? Pelo amor de Deus, relaxa, galera, isso aqui é mais fácil, né, do que aquele velho ditado que roubar doce de criança não pode roubar, né, então vamos pedir o doce da criança, vamos assim dizer. Então, pessoal, é muito fácil entender um pouquinho mais sobre isso aí, e eu vou explicar para vocês, não só a questão do etnocentrismo, tá, mas também vou destacar a questão do relativismo cultural. Tenham calma que nós vamos chegar lá. Beleza? E aqui, né, um textinho, vou trazer para vocês, e damos por fim, tá, no nosso caderno. A princípio, que eu vejo aqui, não teve muita alteração referente aos anos anteriores, tá, gente? Tá bem tranquilo o caderno para ser trabalhado, então vocês não vão ter dificuldade, vou explicar cada coisinha para vocês, tá? Talvez eu grave 2 aulas, sim, mais uma aula, mas vamos, né? Vamos caminhando aqui. Pois bem, pessoal, nesse sentido, né, vamos que vamos, eu trago para vocês aqui, né, começo a fazer a apresentação sobre o nosso tema, tá? Espero que vocês tenham conseguido visualizar certinho. Vou tomar uma aguinha, porque eu falo muito, né? E não tem o que fazer, tá? Bom, então aqui ele fala sociologia, terceiro bimestre, né? O caráter culturalmente construído da humanidade, tá? Na verdade, não sei por que apareceu isso aqui. Tá, beleza. Mas assim, o caráter culturalmente construído da humanidade é um tema, né, que já usado anteriormente, mas aqui eu trago para vocês o que eles hoje, né, estão usando aqui, né, qual é o nosso tema no caderno, inclusive, o que nos une como humanos, né, o que nos diferencia, tá? Então, esse é o tema central, e aqui ele vem com suas habilidades, trouxe para vocês verem como bate com o plano de aula, com o currículo do Estado, certo? Para vocês verem que nós estamos alinhados aí, né, a proposta curricular. Continuando, galera, então vamos começar a trabalhar isso aí e vamos entender um pouquinho melhor. Se tiver alguma dúvida, coloca depois no chat lá, né? Se você gostou, não gostou do vídeo, o que você ficou com dúvida, para que possamos solucionar aí, atender o máximo possível aí, tá? E que ninguém tenha dúvidas aí. Vamos lá, então, pessoal, o caráter culturalmente construído da humanidade. Olha o que ele fala, devemos tomar consciência de que quase nada é natural no ser humano e que nossas maneiras de agir, pensar e sentir são culturalmente estabelecidas, né? Por isso, seremos conduzidos à compreensão de que será preciso adotar a postura do relativismo para conseguir compreender
o outro e evitar o etnocentrismo. Olha só o que ele fala, então, né? Ele fala do relativismo para conseguir compreender. Opa, peraí, então, professor, estou começando a entender já que o relativismo é um ponto positivo. Exato, aluno, é isso mesmo. Por quê? Com o relativismo, você possibilita com que você consiga compreender, tá, o outro e evitar o etnocentrismo, que é uma bolha. Vou explicar o que é etnocentrismo. A bolha, né, em que a pessoa fica dentro dessa bolha. E quando você fica fechado, você deixa de ganhar conhecimento, você deixa de que outras pessoas agreguem na sua vida informações, conteúdos, tá? Então, é um ponto negativo, professor, sem sombra de dúvida, é um ponto negativo, tá? O etnocentrismo, quando você não tem conhecimento, não tem cultura, por causa dessa bolha que não permite você ganhar, você está aberto ao mundo, você se torna uma pessoa ignorante. A pessoa ignorante pratica preconceito, discriminação, racismo, né? Entre outros, xenofobia, homofobia, né? Ele fala aqui, o que nos une como seres humanos, o que nos diferencia. Aí, para vocês, sempre colocar essas perguntinhas, põe em pausa no vídeo e começa uma reflexão, põe no caderno a perguntinha e responde no caderno, que vamos ver se está certo a seguir. Vou dar continuidade ao vídeo, vamos lá. Verificaremos que o que nos une como seres humanos é também o que nos diferencia, e que isso nada mais é do que o fato de sermos seres culturais. Então, é o que ele fala, né? Como seres humanos, né? É também o que nos diferencia. Então, a questão de ser seres humanos, né, nada mais é do que o fato de sermos seres culturais. Se nós somos seres culturais, é o que nos une e o que nos diferencia. Como assim, professor? Veja só, quando você está, por exemplo, num intervalo de uma escola, tá? Na sua escola que você está assistindo mesmo, você vê aquele grupo de alunos falando, por exemplo, sobre RPG, que é a questão dos jogos, sempre coloco esse exemplo. Você pode olhar aquilo lá e falar assim, nossa, não quero nem saber disso aí. Você vai para um outro canto, né? Então, se ele está naquele canto, você vai para um lado direito, né? Bem longe, porque você não gosta desse tema. E se você gosta, você vai logo, né, se conectar com esse grupo. Mas por quê? Esse RPG é uma cultura. Então, essa cultura, ao mesmo tempo que ela nos diferencia, ela também pode nos unir, tá? Nesse sentido. O ser humano existe como ser social, é fato, né? E por isso, passa por um processo de socialização primário, que eu já expliquei para vocês, aquele processo, vamos resumir aqui rapidamente, né, o processo em que você está com a sua família, né, sempre está ali presente com o âmbito familiar, e o secundário, um pós-secundário como faculdade, emprego, né, você conquistando o mercado de trabalho, o mundo, né, as novas informações, novos estilos de vidas, né, e cultura, à medida que cresce, beleza. Dessa forma, só destacando só, pessoal, a secundária, você deixa de socialização, né, de socializar a secundária quando você vem a entrar em óbito, né, vem a morrer, tá bom? Dessa forma, ele se insere em um grupo e na sociedade, como usei o exemplo, né? Nas fotos que iremos apresentar para sensibilizar, veremos que outros animais também vivem em sociedade. Também vivem em sociedade. Opa, então é igual, professor? Calma, muita calma nessa hora. As imagens não mostram, mas sabemos que eles também passam por um curto processo de socialização para poder viver com o grupo né? Portanto, não pode simplesmente agir conforme a sua vontade. Eu estava assistindo o Discovery e tinha um elefante lá muito jovem, né, macho, e brincava com seu irmão e queria, assim, mostrar liderança tal. Ele começou a crescer e mostrar liderança no grupo, até que os pais, né, fez com que ele saísse do grupo, porque não poderia, porque os pais, no caso, né, eram o líder daquela manada de elefantes lá, entendeu? Então, o que acontece? Ele começou a fugir, né? Então, assim, não podem simplesmente agir conforme a sua vontade. Então, também tem algumas regras, né? Por exemplo, de defender o filhote, respeitar a liderança, por exemplo, os leões, né, você vê, os leões também entram em brigas, né, em confrontos, sempre tem um líder que defende, né, todas as leoas, né, inclusive dá o direito de se acasalar com as leoas. Então, qual é a função dele? Só defender. Então, quem busca alimentação e tudo mais, né, é a leoa. Vamos lá, então. Logo, os animais também vivem em sociedade, assim como nós. Mas os animais não são totalmente iguais a nós. Olha que interessante. Há uma pequena diferença, professor? Pequena diferença que muda tudinho, pessoal, tudo. Apesar de muitos viverem, né, em grupo e precisarem aprender a viver juntos. Coloquei a foto de elefante, porque eles são realmente, né,
aqueles uns animais que protegem muito a família, então um instinto, inclusive, até agressivo, referente à proteção da família. Aqui eu trago o leão, né, as leoas, o leão como, né, o líder aqui, né, em que ele tem uma força de defender os filhotes da leoa, inclusive, se ele perder com outro leão pode, inclusive, matar os filhotes, né, da leoa, para poder acasalar com ela e ter a sua própria família, vamos dizer, tá? Continuando, nós temos aqui o chimpanzé também, né, um bicho muito interessante, um animal muito próximo do ser humano, né, com os seus hábitos, né, maneiras de agir aí bem próximo do ser humano, mas também diferencia por causa de uma pequeno motivo que eu vou explicar para vocês logo. Aqui o bicho preguiça também, né, um bichinho muito bonitinho, se não tivesse essas garras, aparentemente, né, ele pode machucar feio, inclusive. O que vocês acham que nos distingue dos outros animais? Aí eu ponho uma pausa, né? Põe uma pausa, relaxa aí, tá? Coloca uma pausa no vídeo e você pode colocar o que você acha no seu caderno e depois dar sequência aí, né, no play. Vamos lá, então. Olha o que ele fala aqui, ó. Pois percebemos que a organização em grupo também ocorre entre os animais. Olha só, então nós vimos o quê? Que os seres humanos, eles socializam e os animais também têm socialização e têm regras. Eles têm regras para viver, né? Mas a grande e pequena diferença, né? Que loucura, professor, a pequena grande diferença, mas somente os seres humanos são capazes de criar e transmitir cultura. Esse fato é o que nos distingue dos demais animais. Gente, então você fala assim, não, é só isso. Então, professor, só isso é uma coisa que muda totalmente nós dos outros animais. Olha que interessante, eu trouxe para vocês aqui um exemplo, tá? Desconsiderando o cenário, tá? O cenário aqui, mas vamos lá. Do século, né, 15, a formiga realizando o transporte dos seus alimentos, tá? E a formiga do século 21, também, né, transportando os seus alimentos. O que você consegue enxergar de diferente aqui? Né? Então, põe pausa aí, tem uma reflexão que eu vou dar a resposta agora para vocês, tá? Colocou pausa? Beleza. A resposta é a seguinte, nada. Então, como assim nada, professor? Olha aqui, ó, a árvore, como eu falei para vocês, isso aqui vocês desconsideram, tá, gente? Desconsidera esse cenário e foca na formiga no transporte. O que quer dizer com isso? Por que ela continua dessa mesma maneira? Porque simplesmente ela não tem isso aqui, ó, a capacidade, né, capaz de criar e transmitir cultura. Isso muda totalmente. Como assim muda? Vou trazer, então, trouxe as formigas, né, esses insetos aqui, né, esses animais, e eu vou trazer outro animal que tem capacidade de criar e transmitir cultura. Vocês vão ver como que muda. Olha só, aqui existe um animal, ser humano. Veja a situação aqui, ó, os meios de comunicação. Quando você tiver dúvida se o ser humano tem capacidade de criar e transmitir, lembra na comunicação. Século XIX, tá? Muito mais recente, né, do que o anterior que eu trouxe para vocês, que é do século XV, tá? Aqui é o século XV, aqui é do século XIX. A forma de comunicação e o século XXI, a forma digital, mudou alguma coisa? Nossa senhora, professor, agora estou começando a compreender. Realmente muda e muda muito, né? Ah, professor, mas estou vendo para melhor, né? Pessoal, aí tem que ter uma análise crítica, uma visão sociológica, né, científica, de que muitas coisas mudam para melhor, ou pode também mudar para pior, tá? Para pior também, tá? Por exemplo, as guerras que ocorrem, né? Então, antigamente tinha batalha de espadas, né? Antigamente, de arco e flecha. Hoje já tem bomba atômica, né? Então, assim, ela pode matar milhares, né? Ou matar uma cidade todinha. Então, assim, tem várias coisas negativas também nessa cultura, essa capacidade de criar e transmitir. Vamos lá, primeira etapa, os seres humanos e a natureza. Pessoal, é importante compreender que muito do que consideramos natural em nós é, de fato, cultural. O que parece ser óbvio, mas não é. Tendemos a naturalizar os nossos comportamentos socialmente aprendidos e, assim, nos esquecemos que não nascemos como eles, mas somos socializados e ensinados a viver de uma determinada forma. O que eu posso tirar disso aqui, pessoal? Vou explicar para vocês. Quando ele fala aqui, ó, né, que consideramos natural tudo, né, como natural em nós, é um equívoco, porque nós tendemos, né, a naturalizar os nossos comportamentos. O que seria com isso aí? Quando você se depara, por exemplo, quando você vai pegar uma garrafa de refrigerante para tomar, você presume que sempre existiu isso aí.
Quando você vai pegar, por exemplo, ligar a televisão, você pega onde? Aperta na televisão ou no controle? Então, dá a entender que sempre existiu o controle. E dá a entender que sempre existiu o celular. Eu passei por um processo que eu lembro da iniciativa do controle remoto, tá, na televisão. Eu tinha uma Mitsubishi, meu pai tinha uma televisão Mitsubishi, inclusive, né? A transformação da informática também pegou na minha época também, e eu dizer para você, foi um processo muito louco, um processo realmente, não que, o computador também, não que foi criado, né, dentro dessa minha faixa etária, mas foi muito antes, mas que começou mesmo a entrar em vigor, né, de forma assim, em grande massa. Então, assim, o que vocês hoje nasceram, e parece que tudo já existia, notebook, computador, tudo mais, não existia, isso não é natural. Isso não é, isso é cultura. É isso que ele quer dizer para vocês, né? Nascemos com isso, mas somos socializados, né, e ensinados a viver de uma determinada forma. Então, é isso que ele fala para vocês. Nós temos que desnaturalizar o nosso comportamento para que possamos compreender os fenômenos sociais, certo? Aqui é meio compridinho, mas eu vou ler para vocês, mas é fantástico, ó. Fica comigo, pessoal. Se tiver alguma dúvida, texto, coloca no chat lá, mas fica comigo certinho. Dentro dessa linha, né, que eu falei, temos que desnaturalizar os fenômenos. Que fenômenos? O celular, os meios de comunicação, por exemplo, para você compreender que isso aqui não é natural. Isso aqui é uma construção cultural, tá? Entender que esse celular nunca não existia antigamente. É uma construção recente, inclusive. É o que o texto fala. Olha só. O que todos nós temos em comum é a capacidade de nos diferenciar uns dos outros e de viver essa experiência, e que é de ser humano, tá? Da forma mais variada possível, por de imersão nas mais diferentes culturas. Imersão é você mergulhar nelas, tá? Nessas culturas de comunicação, celular, internet, tá? Logo, o que nos liga são as nossas diferenças, e elas são dadas pela cultura na qual somos socializados desde o momento de nosso nascimento, processo, né, de socialização. Toda cultura é uma construção histórica e social, não ocorre do dia para a noite, né, uma construção histórica, demora muitas das vezes, né. Nossos hábitos, costumes, maneiras de agir, sentir, viver e até morrer. Ô, professor, peraí, isso até morrer, estou lembrando daquele texto, é o mesmo? Exato, pessoal, não estou fugindo do caderno, tá ok? Você está contemplando o conteúdo do caderno do aluno aí. Olha só, até morrer são culturalmente estabelecidos. Dizer que se trata de uma construção não é aleatória, não é à toa, né? Tem um significado por trás disso, pois construção remete à montagem, a algo que passa pela mão do ser humano, que não está pronto, né? Então, assim, o celular passou pela mão do ser humano, pela cultura do ser humano. Ou seja, que não é dado pela natureza, mas que passa por algum processo de transformação até se tornar o que é o celular, certo? Que é o meio de comunicação. A cultura é uma construção histórica, porque varia de uma época para outra, porque demorou muito para ser o que é. A cultura é uma construção social, porque é partilhada por um grupo. Grupos humanos diferentes, portanto, têm culturas diferentes. Isso significa dizer que quase nada no ser humano é natural. Isso que ele fala, né, pessoal? Quase nada no ser humano é natural, professor. Então, eu entendi que quase 100% é tudo cultura no ser humano? Exato, aluno, você está certíssimo. Então, professor, eu entendi, legal. Mas o que é natural? Você poderia trazer um exemplo? Sim, instinto de fome. Quando você tem esse instinto de fome, o instinto que você tem de fome, né, esse sentir fome, é o mesmo de um japonês, que vive do outro lado do mundo, praticamente? É o mesmo, professor. Tá, e da África também, quando eles têm fome, tem a mesma sensação, né? Essa fome de comer. E na América do Norte? Também, professor. Então, você percebe que esse seu instinto é praticado por todas as pessoas, por todos os cantos do mundo. Então, se é praticado por todos os cantos do mundo, isso é natural. Agora, vamos lá, é diferente do instinto de fome com a forma de você se alimentar. Veja só, todos os países comem arroz e feijão, como nós? Não, né? Todo mundo come sushi? Não, professor. Todo mundo se alimenta de massa? Ah, professor, também não. Então, o que quer dizer para vocês isso aí? O que temos em todos os cantos do mundo não é praticado de forma igual? É cultura. Então, vamos lá. Se a alimentação, por exemplo, aqui no Brasil é uma, na América é outra, na América do Norte é outra, no continente africano, no asiático, né, na Europa, se são diferentes,
né? Se são diferentes essas formas de alimentação, tá? De como se alimentar, isso é uma cultura da sua região, certo? Nesse sentido. Então, isso é cultura, tá? O que não é praticado em todos os cantos do mundo, tá? É cultura. Se for praticado em todos os cantos do mundo, é natural. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Um comportamento considerado natural para uma sociedade e não para a outra, mostra que ele não é natural, e sim cultural. Foi o que eu falei para vocês, né? Se não entenderam, volta um pouquinho o vídeo aí, tá? Para ficar bem claro aí. Não há ser humano que possa existir sem que esteja imerso, né, mergulhado em determinada cultura. Então, você não é uma ilha, você necessita, né? Tem até aquele filme do Náufrago, né, que vocês assistiram aí, né, quem não assistiu, recomendo assistir, em que ele começa a adquirir culturas lá, porque, assim, adquirir costumes que ele tinha de outros momentos. Então, ele adquiriu cultura ao longo da sua vida, e na ilha ele começou a praticar essas culturas, porque ele tinha a necessidade, ele não conseguia viver sozinho. E um exemplo disso, ele cria uma bola de vôlei como personagem, né? Então, porque ele cria essa bola de vôlei como personagem? Porque ele precisa socializar, né? Então, ele fala nesse sentido. Não há ser humano que possa existir sem que esteja imerso em determinada cultura. Somos todos seres culturais, pode-se dizer que não existe uma natureza humana igual para todos os seres humanos, e todos temos a capacidade de ser diferentes entre nós. Isso é brilhante. Essa diferença nos une e nos distancia também, tá? Se apenas um grupo ou algum grupo consideram uma forma de agir, pensar e sentir como natural, você pode ter certeza de que não se trata de algo natural, mas sim cultural. Tudo o que é natural para uns e não para os outros não é natural, pois natural seria o que faz parte da natureza humana, ou seja, o que é compartilhado por todos os seres humanos. Pessoal, vocês entenderam? Tomar uma aguinha aqui, só um minutinho. Então, quando ele fala aqui, né, o que é compartilhado por todos os seres humanos, que ele fala que é natural, pois natural seria o que faz parte da natureza humana, ou seja, o que é compartilhado por todos os seres humanos. Aí ele fala que é natural, beleza? Mas será que existe uma natureza humana que seria a mesma para todos? Né? Então você coloca aí no seu caderno essa perguntinha, faz ela e vamos ver se você consegue, se está na linha certa, né? Linha de pensamento certo, ou você pensa de uma outra forma, tá? Mas será que existe uma natureza humana que seria a mesma para todos? Aí eu trouxe para vocês, você vê aqui, o estilo de roupa é diferente. Olha o que ele fala. Para os antropólogos, está claro que não há uma natureza humana única e imutável, ou seja, uma cultura, né, única, que não pode ser transformada. Pelo contrário, né, existem diversas culturas e ela é imutável, ela se transforma ao longo da vida, no processo histórico da sociedade, ela sofre alteração, manutenção e ela é transformada. É fato. Quer ver só um exemplo? Na minha época tinha muito o Orkut, né? O Orkut, uma rede de relacionamento. Hoje existe ela? Não existe mais. Ela foi transformada, alterada para o Facebook. É fato que a cultura nos moda como uma espécie única, e ela também nos modela como indivíduos separados. Você viu só? Ele fala, né, numa questão aqui, né, numa espécie única, e ela também nos modela como indivíduos separados. Aqui é um exemplo, né, dessa separação, tá? Cada um tem o seu estilo aí. Olha aqui, outro momento interessantíssimo também, você vê a menina de biquíni aqui, né? Essa menina e uma muçulmana, aparentemente, né? Eu creio que seja. Você veja que ambas estão curtindo o mesmo ambiente, e por que uma está com roupa ou com biquíni, né? Então, veja só, e eu pergunto para vocês, qual que está certa, qual que está errada? Certa ou errada? Certa ou errada? Não tem, não tem. O que tem é o respeito entre esses dois fenômenos sociais de cultura, você saber o que? Respeitar as pessoas nas suas diferenças. Aqui é um exemplo claro, bem bacana, e tem uma charge bem interessante sobre isso aí. Se vocês tiverem interesse de qual que é a charge, aí depois eu coloco aí para vocês aí. Aqui outro exemplo, né, da cerimônia matrimonial, tá? Na Índia, né, geralmente aqui na Índia, se não me engano, tá? E aqui na questão da casamento europeu, do príncipe, na verdade, tá? Que é muito recente essa situação. Aqui, pessoal, também tem outra situação. Pessoal, tem conhecimento
que pode ser difícil aceitar que nossa maneira de agir, pensar e sentir não são naturais. É difícil compreender isso, porque é algo tão natural, não é isso que eu falei para vocês? A gente naturaliza esses fenômenos sociais, nesse processo, e parece que é tudo natural isso aí, né? Mas não é natural. Pois bem, aqui eu trouxe o velório, tá? De um ídolo brasileiro nosso aqui, tá? O Ayrton Senna, todos conhecem, quem não conhece, busca conhecer a história, né? Desse ídolo, né, que deixou um legado fantástico na nossa história brasileira. Ele era um piloto, né, de Fórmula 1, de carro, né, de Fórmula 1, tá? E veio a falecer diante uma colisão, né, numa corrida aí, se eu não me engano, eu não lembro certinho o ano, mas acho que foi em 93, 94, se não me engano. Se eu tiver errado, vocês depois pesquisam certinho, tá? Então, aqui é um velório. Esse velório muitas pessoas conhecem, né? Você sabe que esses velórios ocorrem mesmo, né? Pessoas famosas colocam a bandeira do Brasil, nada impede de vocês também, né? Quiser colocar a bandeira do Brasil em alguma pessoa querida, ou quando vocês morrerem, né? Ter esse desejo de colocar, vocês podem fazer isso também, tá? Mas, professor, e esse cara de moto aí, por causa da Fórmula 1, é isso? Aqui também, pessoal, é um velório, né? Mas, professor, pelo amor, quem é o cara que vai entrar com uma moto num velório, né? Na verdade, ele não vai entrar no velório com uma moto. Essa pessoa também está morta, tá, pessoal? Está sendo velada no velório, tá? Só que acontece, optou, né, ele, quando vivo, tá? Quando vivo, ele desejou, né, que o velório fosse dessa forma, assim como tem velórios que ocorrem dessa forma, velórios assim, e cremação também, acaba sendo cremado, né? Pega só as cinzas, né, do corpo da pessoa que veio a falecer aí. E aqui, então, é um exemplo, tá? Ah, pessoa, eu fiquei chocado, né? Mas eu acho meio errado, meio pesado. Gente, é respeitar, né? Respeitar o desejo dessa pessoa quando viva, né? Da mesma forma como aqui. Então, assim, o que é certo, o que é errado, né? Não tem certo ou errado. Da mesma forma que as pessoas se deparam com esse velório e falam que isso aqui é muito pesado, não quer ir no velório, não gosta, devemos respeitar. E aqui também, se você não gosta, se você sente uma coisa muito pesada, muito forte, você também não vai participar desse velório. Então, uma decisão sua que deve ser respeitada. Aqui, pessoal, primeirão, tal simbolismo é fruto do senso comum e das crenças que cada cultura pode variar. Por exemplo, é costume associar as cores a diferentes emoções, estados de espíritos ou acontecimentos, como se isso fosse perfeitamente natural a todos os seres humanos, o que não é verdade. Então, eu trouxe várias coisas para vocês aí, casamento, alimentação, até mesmo a morte, né? São o quê? Diversas situações, porque são tudo cultura, isso aí, pessoal, tudo cultura. As cores também, o pessoal fala no ano novo, né? Ah, veste amarelo para chamar o ouro, né? O vermelho é paixão, o branco é pureza, o preto, né? Morte, trevas, escuridão, o rosa, o amor. Essas mesmas cores em outras regiões têm outros significados. Por exemplo, já vi situação em que o branco significa morte e o preto significa vida, né? Aquela religião, a Rastafari, né? Se não me falha a memória assim que fala. E o que acontece? Eles têm isso aí. Eu já vi já, né? Eles usando, inclusive, uma roupa toda preta e com uma faixinha branca embaixo. E daí, qual que é o significado às vezes, né? Às vezes significa que teve o nascimento de uma criança. Então, as pessoas geralmente associam o preto a luto. Lá é o inverso, né? O preto significa vida, a vida sobressaindo sobre a morte, né? Nesse sentido, fantástico, né? Bom, aqui também trouxe mais uma questão, né? Do significado das cores aqui, tá? Tem o movimento LGBT também, que tem as suas cores também, tá? Não sei se seguem nessa mesma linha, eu acho que seguem, tá? Eu coloquei aqui nesse sentido mesmo. E aqui ele fala mais uma coisinha aqui, né? Muitos povos orientais não associam o branco à vida e à luz. Você viu que eu falei para vocês? Para eles, o branco naturalmente é associado à morte e é usado como uma cor de luto. Mas culturas ocidentais, como é a nossa, ocorre o contrário. Associamos naturalmente o branco à luz, ao sol e à vida, e o preto às trevas, à escuridão, à noite e à morte. Nenhuma dessas associações é natural ao ser humano, pois é tudo, pessoal, tudo. Pois, caso isso fosse realmente natural, concorda comigo? Todos os indivíduos, todas as sociedades fariam a mesma associação, e não ocorre, né? Se isso não ocorre, é porque quase nada é natural no ser humano. O simbolismo das cores é um exemplo de como o que muitos consideram natural, na verdade, é fruto de uma construção histórica, social e cultural. Gente,
Fantástico, estou lendo para vocês aqui, para vocês lerem novamente isso aí, mas é fantástico essas colocações. E olha aqui, ó, o Renan Nascimento colocou uma frase fantástica. O natural do ser humano é confiar, mas o natural do ser vivente é o instinto. Às vezes, deixamos nossa humanidade vir por cima dos nossos instintos. Aí, a vida te passa uma rasteira para mostrar que você tem que ser bicho nessa selva, porque senão você vira presa. Olha, que fantástico, gente, fantástico mesmo. Eu gosto muito dessa colocação. Depois dá um print na tela de vocês aí, grava isso aí. É uma frase bem legal para colocar no seu status aí, alguma coisa do tipo, né? Eu acho lindo isso aí. Tá quase acabando aqui essa nossa aula. Deixa eu ver aqui. O etnocentrismo. Deixa eu ver um negocinho só aqui, pessoal, só um minutinho. Certo, eu vou falar sobre o etnocentrismo aqui. Beleza? Vamos lá, voltando aqui ao etnocentrismo. Olha, o que é o etnocentrismo e o relativismo cultural? Pessoal, olha o que ele fala aqui, ó. Para aprofundar a discussão, agora é um outro tema, tá? Agora é um outro tema dentro, né, da cultura, mas ele fala o que é o etnocentrismo e o relativismo cultural. Para aprofundar a discussão sobre o ser humano como ser cultural, devemos debater a respeito de duas posturas. A do etnocentrismo, professor, estou espantado com essa palavra, relaxa, é bem tranquilo. E a do relativismo cultural. A primeira, etnocentrismo, refere-se à postura que temos que... Desculpe, pessoal. A primeira refere-se à postura que temos e que deve ser evitada. Então, se deve ser evitada, você associa que não é muita coisa boa. A segunda é uma postura metodológica sugerida quando alguém quer olhar outro povo ou grupo diferente do seu. Então, é legal. A pessoa que quer ver outro grupo diferente é aquela pessoa com cabeça aberta, né, ao novo. Então, isso é bacana. A pessoa quer ganhar novos conhecimentos. Eu sou católico, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo, sou católico, mas eu quero aceitar a testemunho de Jeová para me entender um pouquinho mais sobre essa denominação ou outra denominação. Isso quer mostrar que você não é uma pessoa ignorante, fechada numa bolha, que é o etnocentrismo. Você adota o relativismo cultural diante de todos os fenômenos sociais. Então, você é uma pessoa realmente, né, uma pessoa disposta, tá, a acolher novas informações. Eu acho fantástico isso. Você tem que ser assim, viu, gente? Tem que ser assim. Vamos lá, então. Como provocação inicial para o debate, apresento a seguinte frase de Michel de Montaigne. Pessoal, olha que interessante a frase que ele fala aqui, o Michel. Cada qual denomina de bárbaro o costume que não pratica na própria terra. E aqui eu trouxe, vocês conhecem, né, o Vikings, né, uma série muito interessante. E aqui temos duas culturas, né, um pagão e um cristão, tá? Então, o cristão olha para o pagão, tá? Para esse pagão aqui, Vikings, e fala que ele é selvagem, que ele é bárbaro, né? Uma coisa negativa, tá? E o Vikings olha para esse cristão e vê como algo negativo também. Só que nesse filme aqui eu achei fantástico, porque esse personagem aqui, ó, ele adota uma teoria relativista, né, que eu falei para vocês aqui, ó, anteriormente, né, relativismo cultural, né, o resto dos vikings adotam o etnocentrismo, os cristãos também, só que, tanto no cristão quanto nos vikings, quanto no cristão quanto no vikings, tem uma pessoa que aqui é ele, e no cristão tem uma outra pessoa que morre durante a série, né, dando spoiler aí já, mas o que acontece? E ele permite, o Vikings permite, ele abre a cabeça, o ouvido, para compreender um pouquinho mais essa religião, né? Inclusive, ele tem um afeto muito grande por uma pessoa cristã, que é um homem, inclusive, não um afeto amoroso, não, assim, em sentido de relação, né, entre homem, não, nada do tipo, mas tem uma relação de respeito, de admiração por um cristão. Inclusive, esse cristão, quando vem a falecer na série, ele fica muito constrangido, muito triste, né, muito abalado, inclusive. Então, você veja, por que isso foi permitido? Porque esse Vikings adotou uma postura do relativismo cultural, certo? E isso é fantástico. Quando você adota o relativismo cultural, você permite que você ganhe mais conhecimento e não se torne uma pessoa ignorante. Nesse mesmo sentido, estou colocando uma coisa aqui para vocês, bem diferente, né? Mas nós podemos aplicar no nosso mundo aqui, né, cotidiano aqui, nosso dia a dia, tá? Em que pessoas praticam racismo contra homossexuais, contra pessoas negras, né? A xenofobia e tudo mais. Por quê? Por falta de conhecimento. É o que ele fala aqui, ó. Cada qual denomina de bárbaro o costume que não pratica na terra, né? Então, assim, é bárbaro. Por que é bárbaro? Peraí.
É bárbaro porque você não conhece ou porque você conhece, né? Isso é fantástico, né? Vamos lá, continuando aqui, ó. Essa frase nos mostra que todos nós olhamos para o mundo com os olhos, né, ou as lentes dadas por nossa cultura. Por meio dela, observamos o mundo e avaliamos os outros. Isso se chama etnocentrismo. Aqui eu trouxe para vocês também uma frase, uma colocação de quem é o Michel Montaigne, tá? Ele foi, sim, uma das pessoas referência nessa palavra etnocentrismo, porque ele estudou esse etnocentrismo de frente, né, em prol da tolerância religiosa, né, diante de guerras, muitas pessoas não aceitavam a religião e tinha guerras, e ele aqui, né, usou o etnocentrismo frente à tolerância religiosa. Depois você dá um pausa aí, você pode fazer uma leitura, tá, do texto, para você poder se informar mais aqui, mas é nesse sentido mesmo, tá? O Montaigne aqui, tá? Ele trabalha nesse sentido, ele trabalhou o etnocentrismo frente à tolerância religiosa aqui, tá? Vamos lá, então, mais um aqui, tá acabando já esse vídeo, pessoal, muita calma nessa hora, tá? Complementando a discussão, afirmado que a palavra bárbaro pode ter vários significados, como nos exemplos a seguir. Então, a palavra bárbaro depende do polo que você se encontra. Se você é um vikings ou se você é um cristão, o que é importante é você estar aberto ao mundo para você ganhar conhecimento de ambos. Professor, trabalha com uma realidade, tá bom? Se você é católico, se você é ateu, então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho a teoria de cada um, a ser aberto ao mundo, para que vocês possam falar o quê? Ah, eu sou ateu, mas eu conheço a religião. Eu não sou ateu por ignorância, eu sou ateu, mas eu conheço. Ah, eu sou cristão porque eu conheço quem é ateu, né? Os princípios do ateu. Então, eu sou cristão porque eu não concordo com os princípios do ateu. Então, não ser cristão por não conhecer outra forma de outra crença, tá? Espero que você tenha entendido. Ah, nossa, olha só que roupa legal. Ela não é bárbara. Veja, a conotação aqui, bárbara, ela vem de uma forma positiva, concorda comigo? Nossa, olha só que roupa legal. Ela não é bárbara, né? Nesse sentido. E aqui na letra B já vem com outro significado. O que esse homem fez com os reféns foi um ato bárbaro e cruel. Então, você veja que é uma conotação negativa. A mesma palavra em dois significados, tá? Ele fala que a palavra bárbaro, né, é a origem do grego latino, os romanos a usavam para designar todos os povos não romanos. Com o tempo, essa palavra adquiriu conotação de alguém que age de forma errada, imprópria, quase não humana. Mas no tempo, né, no processo nosso aqui, tomar uma aguinha, pessoal. Nesse processo, o que aconteceu? Essa palavra teve dois significados, tanto negativo quanto positiva. E aqui, para finalizar aqui, pessoal, acabando já, tá? Eu trouxe duas figuras. Os vikings, também um personagem magnífico também, esse cara trabalha muito bem. E uma pessoa, né? Aqui é o mundo da ficção, né? Mas, assim, ele existe, esse rapaz existe, né? Esse personagem existe. Aqui é uma realidade, né? Esse uniforme e tudo mais, né? É o Ayrton Senna, tá? Que veio a falecer, como já explicado anteriormente. E eu posso dizer para vocês o seguinte, olha só, gente, alunos, que homem bárbaro, que tribo bárbara, né? E vocês começam a perceber o quê? Opa, é bárbaro porque eles fazem barbaridades, eles matam outras pessoas, mas para eles isso aqui é natural, porque está dentro, né, da cultura deles isso aqui. E quando eu falo assim, nossa, gente, esse homem aqui, ele foi bárbaro. Bárbaro porque deixou um legado, né, na história brasileira, para todos os brasileiros, seguidores, inclusive, de coisas positivas, de garra, determinação, né, nesse sentido. Então, veja, esse homem é bárbaro de uma forma positiva, e esse homem é bárbaro, né, esse cenário, na verdade, aqui todo é bárbaro de tanta crueldade, tá, nesse aspecto. Beleza, pessoal? Deixa eu só tirar aqui meu slide, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui, me sintonizar. Voltando aqui. Parar de apresentar, né? Parando de apresentar. Pessoal, agradeço, em primeiro lugar, por você estar assistindo essa videoaula, espero ter contribuído com vocês. Não vou falar para você deixar joinha lá, porque não tem como deixar joinha, né? Mas o joinha, sim, pode deixar o joinha lá, professor, gostei, professor, não gostei. Professor, tal ponto, não compreendi muito bem, que eu vou ficar à disposição de todos vocês aí, tá? No chat, para poder responder, tá? Quem estiver assistindo essa aula aí também, tá? Espero que tenha gostado, tenha contribuído aí no seu processo de evolução estudantil aí, tá? Um forte abraço, muito obrigado para todos aí, tá? Sucesso, galera. Fiquem com Deus.